Amém. Me deram a honra de orar por ele. Ah? Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Estou muito feliz em te ver aqui. Deus abençoe a sua vida. Esse culto não seria diferente se você não estivesse aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer pela vida do pastor Peter. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem guardado o teu filho. O Senhor tem enviado o seu filho em muitas nações para a pregação do teu evangelho. As suas promessas, Deus, têm se cumprido na vida do pastor Peter. Senhor, o Senhor tem guardado tanto ele na ida e na volta. Somos privilegiados, ó Deus, de ter o pastor Peter como nosso pastor presidente. Senhor, Senhor, ele sempre tem uma palavra vinda do teu coração, Deus, do teu coração, que transmite ao coração dele para o nosso coração. Senhor, mais uma vez, nesta noite, Pai, nós queremos entregar a vida do teu servo, do teu ungido nas tuas mãos. Fala conosco, Pai, que a tua presença continua no nosso meio, através da tua palavra, e no momento de ato de Santa Ceia. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. A paz do Senhor a todos. Podem se assentar, sintam-se à vontade. Que alegria estar aqui na casa do Senhor para pregar a palavra do Senhor. Eu estou vendo aqui a Bia, né? Que alegria, Bia, ver você aí. Está com a sua amiga, filha da... É Bia também? Ah, que legal, seja muito bem-vinda. O Diogo está aí também, né, Diogo? Ô, Diogo, seja muito bem-vindo. Ô, Diogo, então, vamos, por favor, Diogo. É que a gente já conhece, Diogo é o esposo da Crícia. Tá. Diogo, é uma alegria ter você aqui conosco. Que bom. Seja muito bem-vindo. Ela está guardando seu lugar. Seu lugar é aqui, Diogo. Nós temos também o Gerson. Cadê o Gerson? Ô, Gerson. A Marcele e o Pedrinho. Gerson, Marcele e Pedrinho, sejam muito bem-vindos aqui à casa do Senhor, à família de Deus. Esse é o lugar de vocês. Hoje é um dia de festa. Quem? Filho da Lídia, Luiz. Ô, Luiz. Bom filho a casa toda. Seja bem-vindo, Luiz. É tempo de recomeço. É o nosso tema. Êxodo 3 conta a história de Moisés. De uma parte da vida de Moisés, quando Deus aparece para Moisés. Diz assim a palavra de Deus: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça, ou de um espinheiro. Moisés olhou, e eis que a sarça, ou espinheiro, ardia no fogo, mas não se consumia. Ele queimava, mas continuava queimando, sem acabar com aquele espinheiro. Disse Deus: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Deus começou a falar ali com Moisés. E Deus fez um convite a Moisés. Ele fez um convite para um novo começo, para uma nova caminhada com ele. Moisés parecia que tinha sido abandonado. Moisés fugiu de Deus, se esqueceu de Deus e pensou que Deus também tinha se esquecido dele. Eu estava conversando neste final de semana com um médico, e ele estava compartilhando comigo a sua história, e ele disse que ele foi jogador de futebol profissional, que ele jogou lá no Guarani. Ele disse que enquanto ele jogava futebol, enquanto ele treinava, ele começou a fazer a faculdade de medicina. E ele disse que ele estudava nos intervalos dos treinos. E ele disse que ele foi estudar na faculdade à noite.
E alguém disse para ele lá na faculdade, olha, nós não temos nenhuma aprovação à noite, você tem que estudar de manhã, você tem que estudar durante o dia. E ele disse assim, ó, não, então agora essa história vai mudar, porque vai ter a primeira, porque eu casei com a apostila. E ele disse que ele estudava muito, e ele estudou, e ele se formou, ele se tornou médico, ele foi para Portugal, depois de estudar medicina, depois de se formar em medicina, depois de começar a trabalhar como médico, ele foi estudar teologia, se formou em teologia em Portugal, voltou para o Brasil, a sua faculdade não foi reconhecida de teologia aqui no Brasil, ele estudou teologia de novo, mas aconteceram algumas coisas durante esta caminhada, no meio do caminho, que fizeram com que ele se afastasse de Deus. Ele disse, eu continuava estudando a Bíblia, mas de alguma maneira eu me afastei de Deus. Mas Deus não se afastou dele. E Deus deu a ele uma oportunidade de um novo recomeço. Ele estava conversando comigo e ele disse, Peter, sabe quanto tempo que tem que eu entreguei a minha vida a Jesus? Ele disse, 40 anos. Eu disse, é tempo de recomeço. Deus está começando algo novo na sua vida. Ele não esqueceu de você. Moisés também viveu dias de glória no palácio. Ele foi educado nos palácios do Egito. Cercado de poder, de influência, parecia que ele teria um futuro muito bem sucedido. Ele achava que através da sua própria capacidade, da sua própria sabedoria, do seu próprio entendimento, da sua própria influência, da sua própria força, ele pudesse fazer alguma coisa pelo povo judeu ou pelo povo hebreu. Mas ele cometeu um erro. Ele matou um egípcio, ele pensou que ninguém estava vendo. Ele enterrou aquele egípcio ali no deserto, na areia do deserto. E depois ele vê 2 hebreus brigando. E ele começa a conversar com aqueles judeus e tentar convencê-los de que eles estão completamente errados. Que ao invés de brigar um com o outro, eles deveriam se unir um com o outro. O que ele estava dizendo era verdade. Mas um daqueles homens disse assim, você está pensando que você vai fazer conosco aquilo que você fez com aquele egípcio? Quem foi que colocou você como juiz entre nós? Uma escolha errada, um impulso fora de hora e tudo desmoronou. Ele ficou apavorado e ele fugiu do Egito. Agora ele vive nos bastidores da história, esquecido, escondido, cuidando de ovelhas que não são dele. Às vezes, nós passamos por momentos na nossa vida assim. Às vezes, nós fazemos escolhas erradas. Às vezes, nós nem fazemos escolhas erradas. Mas acontecem coisas na nossa vida porque nós vivemos num mundo corrompido pelo pecado, num mundo decaído. Acontecem coisas da nossa vida que fogem ao nosso controle. E nós nos deparamos com situações que a gente não sabe lidar com elas, que a gente não sabe o que fazer. E de repente, por causa de algumas situações que fogem ao nosso controle, alguns dos nossos projetos, ou todos os nossos projetos, alguns dos nossos sonhos, ou todos os nossos sonhos, alguns dos nossos planos, ou todos os nossos planos se desmoronam. E às vezes parece que a gente não sabe o que fazer. A gente parece que está perdido, parece que não tem mais nada para nós fazermos, parece que Deus se esqueceu de nós, parece que a gente é inútil, parece que a gente não tem mais valor. Aconteceu assim com Moisés, mas eu quero dizer para você essa noite, que é tempo de recomeço. Eu quero dizer para você essa noite, que Deus nos encontra onde nós pensamos estar esquecidos. Moisés estava lá,
no deserto, cuidando de ovelhas que não eram suas, há 40 anos, vivendo no anonimato, nenhum palco, nenhuma multidão, nenhuma glória. Mas o deserto não é o fim, é o cenário do recomeço. Porque no deserto apareceu a Moisés o anjo do Senhor. Eu quero dizer para você que você pode estar no deserto. Eu quero dizer para você que você pode estar enfrentando uma situação muito difícil. Eu quero dizer para você que você pode estar enfrentando uma situação fora do seu controle. Mas quando o anjo do Senhor aparece, quando Deus aparece na história, quando Deus entra na sua história, tudo muda. É tempo de recomeço. Deus nos encontra onde nós pensamos estar esquecidos. Quando a gente pensa que Deus esqueceu de nós, Ele prepara uma sarça, uma fogueira no meio da rotina. Deus aparece naquilo que é comum. Ele estava ali, cuidando das ovelhas, ele estava fazendo os seus afazeres do dia a dia, as suas tarefas de trabalho, um dia comum, como qualquer outro dia. Mas Deus apareceu a Moisés. A sarça ardente é um símbolo de que Deus não esquece a mim e não esquece a você. Mesmo quando nós desistimos, mesmo quando nós achamos que já não tem jeito, que já não tem mais solução, que já está tudo perdido, que nós já não temos mais valor, que Deus já não vai nos usar mais, que Deus já não pode fazer nada através de nós, através da nossa vida. Hoje o Senhor também está encontrando a mim e a você aqui, no meio da nossa rotina, para reacender a nossa fé. A ceia é o lembrete de que Deus nunca esquece de nós. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, Jesus. E através do seu sacrifício, das suas pisaduras, nós fomos sarados, curados, restaurados, renovados. Deus reacende o que parecia apagado. A sarça ou o espinheiro ardia, mas não se consumia. Era como uma planta que pegava fogo, mas que o fogo não parava, não deixava de queimar. Porque, é claro, você coloca uma coisa para pegar fogo e chega um momento em que aquilo que você colocou para pegar fogo é consumido. Você pega um churrasco, você tem brasas, daqui a pouco ele vai apagar, ele não vai arder indefinidamente. Mas é isso que aconteceu ali. É o retrato da graça, um fogo que queima, mas não destrói. O fogo do Espírito não vem para consumir Moisés, para destruir Moisés, para acabar com Moisés, mas vem para restaurá-lo. Davi, ele orou assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O propósito de Deus é um novo começo para a minha vida. É um novo começo para a sua vida. A sarça que arde é para que a gente possa reacender o nosso propósito pessoal. Moisés reencontra o propósito que ele pensava ter perdido. Ele sonhou um dia de ajudar o povo hebreu. Ele sonhou um dia de fazer a diferença na vida daquela nação. Ele sonhou um dia que poderia ajudar. Ele sonhou um dia que poderia contribuir. Ele sonhou um dia que poderia fazer a diferença. Mas diante do seu erro, diante dessa decisão errada, ele foge e parece que ele é inútil agora, que não há nada que ele possa fazer. Talvez você tenha parado de sonhar, porque alguma coisa saiu errado. Mas a ceia do Senhor lembra que Deus não cancela chamados, mas Ele reaviva corações. Deus te chamou essa noite para dizer: eu tenho um chamado para você.
Eu tenho um propósito na sua vida. Eu te chamei pelo teu nome, você é meu. Você pode ter tentado fugir, as coisas podem ter dado errado para você, mas eu te chamei pelo teu nome e você é meu. Eu não esqueci de você, eu não deixei você, eu não abandonei você. Você é meu. Você é minha. O pão e o cálice dizem, você ainda é parte da história. Você ainda tem um propósito, você ainda tem uma missão, você ainda tem um chamado, ainda há alguma coisa que Deus quer fazer através de você, que Ele só pode fazer através de você. Há pessoas que Deus só pode alcançar através de você. Ele não vai poder alcançar através de mim, não vai poder alcançar através do pastor Romualdo, da pastora Eli, da pastora Ejane, do pastor Marcelo, da pastora Andréa, da pastora Eliceia, do pastor Edson, da pastora Midian. Não, Ele tem um chamado para você, porque há pessoas que Ele só pode alcançar através de você. Volte a fazer o que o fogo de Deus te chamou para fazer. Volte a servir, volte a ensinar, volte a liderar, volte a amar, volte a criar, volte a compor, volte a evangelizar. O altar ainda está aceso. Você não perdeu o propósito, você só perdeu o ritmo, mas Deus continua regendo a mesma canção. Deus quer reacender o amor que esfriou. O fogo do amor de Cristo reacendendo em nós o que parecia morto. Talvez o primeiro amor, que às vezes a gente canta, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao princípio de tudo. Ele pode ter se apagado, mas o fogo da graça do Senhor nunca se apaga. O fogo da graça de Deus nunca se apaga. O fogo do perdão de Deus nunca se apaga. O fogo da restauração de Deus nunca se apaga. O fogo do amor de Deus nunca se apaga. Ele permanece para sempre. Volte a orar com o coração e não apenas com os lábios. Reabra a Bíblia, não como um dever, mas como um encontro. Restaure o hábito de dizer, obrigado, Senhor, ainda que o milagre ainda não tenha chegado, diga obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Durante esse final de semana, um homem de negócios compartilhou um testemunho conosco, que tinha uma gerente de recursos humanos da empresa onde ele foi trabalhar, que ela o entrevistou e o contratou para trabalhar naquela empresa. E depois dele começar a trabalhar, e estar trabalhando ali por algum tempo, ela falou assim, mas tem uma coisa diferente em você. Por que você é tão calmo? E ele falou, não, eu tento pensar antes de agir e antes de cometer algum erro, eu tento pensar, eu tento refletir, mas eu também, quando tem uma situação difícil, eu coloco essa situação diante de Deus. E ela falou assim, eu sabia que tinha alguma coisa diferente. E aquele homem disse que, numa certa ocasião, ele estava chovendo, e essa gerente de recursos humanos, ela estava indo para o metrô, e estava chovendo muito, e ele falou, dou uma carona para você. E quando chegou lá no carro, ela começou a dizer para ele, olha, eu estou com um problema sério, porque nós vendemos uma casa, e a gente estava tudo certo para a gente comprar uma outra casa. E a pessoa desistiu, deu tudo errado. E ele falou assim para ela, ele falou que foi o que o Espírito Santo colocou nele, você já agradeceu? Ela falou, agradecer? Como assim? Não, agradecer porque você tem o seu emprego, porque você tem a sua família, porque você tem saúde, porque Deus tem dado tantas coisas para você. E aí chegou da estação, ela disse que saiu dali revoltada. Ela contou para ele, depois eu saí de lá revoltada, como agradecer, mas ela resolveu agradecer e disse, obrigado, Senhor. E com aquela
com tantos pensamentos borbulhando na sua cabeça, ela terminou saltando na estação errada, saltou uma estação antes. E passou na frente de um imóvel que estava escrito vendo. Ela já tinha passado ali, naquele lugar. Ela entrou naquele imóvel. Ela está morando naquele imóvel até hoje. Ele contou que, durante a Covid, ela ligou para ele e ela disse assim, olha, eu estou para fazer uma cirurgia do coração e eu estou um pouco desesperada, eu não sei o que fazer, e eu decidi ligar para você e pedir que você ore por mim. Ele foi e orou por aquela mulher. Para resumir a história, a mulher hoje é membro da igreja que esse irmão frequenta, entregou a sua vida nas mãos de Jesus. O amor de Cristo é mais constante que as nossas emoções. O pão da mesa é um lembrete de que o amor de Jesus é pão fresco, não é amor requentado. Deus nos chama para reacender relacionamentos quebrados. O sangue de Jesus ainda tem poder. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus não só perdoa pecados, mas Ele reconcilia pessoas. A ceia é o momento em que a gente abandona o ego e a gente abraça o nosso próximo. Se você tem alguma coisa no seu coração contra alguém, deposita isso na mesa do Senhor essa noite, antes de você participar na ceia. Diga, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia dele, tem misericórdia dela, porque eu preciso da tua graça, eu preciso do teu amor, eu preciso da tua misericórdia. E quando eu oro, Pai nosso que estás nos céus, eu digo, perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Eu quero ser perdoado pelo Senhor. Me ajuda a perdoar essa pessoa também. Se você tiver dificuldade, diga assim como aquele pai que tinha um filho doente, diga, Senhor, está difícil, me ajuda na minha dificuldade, me ajuda na minha falta de fé. E Jesus ouviu a oração daquele homem e curou aquele menino. Ele pode ajudar a você também a perdoar alguém. Porque a mesa da ceia é o único lugar onde não tem uma cadeira para o orgulho, porque a gente deixa ele aos pés da cruz. A ceia do Senhor é o lugar para nós reacendermos a nossa esperança. O amor de Jesus é o mesmo. A chama arde incessantemente. O desânimo é o deserto da alma, mas a ceia é o sinal de que Deus ainda está escrevendo a sua história e a minha história. Deus não trouxe você aqui essa noite para apagar a chama, mas Ele trouxe aqui para soprar a chama de novo. A chama da esperança para dizer, eu te recebo, para dizer, eu te aceito, para dizer, eu te amo, para dizer, eu te quero, para dizer, você é meu amado, para dizer, você é minha amada, para dizer, eu estou aqui de braços abertos para você, para dizer que dos seus pecados eu não me lembrarei jamais, para dizer que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu dou-lhes a vida eterna, não vão perecer, e na minha mão elas estão protegidas, na minha mão elas estão guardadas, na minha mão ninguém pode arrancá-las, ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Você é meu, você foi chamado por mim, você é minha, você foi chamada por mim. Você é precioso, você é preciosa diante dos olhos de Deus. É tempo de recomeço. Deus nos envia novamente. O recomeço tem um propósito. Depois do encontro com Moisés, Deus diz, vai, pois, agora, e eu te enviarei ao faraó. Moisés poderia ter ficado ali naquela sarça. Era
uma imagem bonita, era uma comunhão bonita, mas o fogo de Deus que arde em nós nos leva de volta ao nosso chamado, à nossa missão. Todo recomeço com Deus nos leva a servir novamente. Você vê a Cleice aqui, está aqui na casa do Senhor, falando de Deus, sua família está aqui. A missão de Deus na vida dela. Quando Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, também estava marcando com eles um novo recomeço. Eles haviam fugido, falhado, traído, negado a Jesus. Mas na mesa ele diz: fazei isso em memória de mim. É o início de uma nova aliança, de um novo pacto, de um novo recomeço para os discípulos e para mim e para você. Na antiga aliança, esse Moisés foi o mediador. Na antiga aliança, o sangue era os dos cordeiros. Mas na nova aliança, o mediador é Cristo. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa ceia que celebramos nos lembra, é tempo de recomeço. Deus está te chamando essa noite para recomeçar. E a Bíblia diz: se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus está te chamando, Jesus está te chamando, Jesus está dizendo: vem. A noiva e o Espírito dizem: vem, venham, venham e sirvam ao Senhor. Venham, venham e comam da mesa de Cristo. Venham participar desta comunhão. Moisés tirou as sandálias diante da presença de Deus. Hoje nós nos descalçamos por dentro. Hoje nós tiramos as sandálias do orgulho, do pecado, do medo, do desânimo. E a sarça ardente está aqui, a presença de Cristo no meio do seu povo. Quando Moisés viu a sarça, ele se aproximou. Hoje, quando nós participamos do pão e do cálice, nós também vamos nos aproximar, porque ele não é um memorial de morte, mas é um memorial de vida, porque esse Cristo que morreu, ele ressuscitou, e ele disse: morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Inferno, onde está o teu poder? Tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos dá um novo começo, que nos dá uma nova vida, que nos dá uma nova oportunidade, porque se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. É tempo de recomeço. Moisés saiu da sarça com um novo propósito. Hoje você sai dessa mesa, hoje você sai desse culto, hoje você sai dessa igreja com um novo coração. Deus chama Moisés pelo nome no meio do deserto. Ele chama você pelo nome, à mesa do Senhor. A sarça continua ardendo, o sangue continua falando, a graça continua convidando. É tempo de recomeço. É tempo de recomeço. Eu quero celebrar com você a ceia do Senhor, mas eu quero orar com você antes. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você essa noite quer dizer: Jesus, me ajuda. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, tem compaixão de mim. Eu quero, mas eu não tenho força. Eu quero, mas eu não consigo. Se você quer dizer essa noite: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Senhor, me ajuda na minha fraqueza. Senhor, me ajuda na minha limitação. Eu preciso, eu quero. Me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim. Senhor, segura na minha mão. Segura na minha mão. Me toma pela mão. Se você quer dizer isso para Deus, está todo mundo de olho fechado. Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Pode abaixar. Eu quero orar por você. Amém. Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor.
Senhor, a tua serva Crícia disse aqui que ela não se sente digna. E eu quero dizer também que eu não me sinto digno. E eu quero dizer também, Senhor, que nenhum de nós é digno diante da santidade do Senhor. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sacrifício da cruz de Jesus não foi em vão. E nós chegamos aqui diante do teu altar pela fé, através de Jesus, pela fé em Jesus, confiando em Jesus. Essas pessoas que levantaram as suas mãos dizendo: eu não tenho força, eu não consigo comigo, com as minhas próprias forças. Me segura pela mão, segura, Senhor, pela mão, ajuda, Senhor, se restaura, Senhor, renova a esperança, dá um novo começo, é tempo de recomeço, ajuda essas pessoas, Senhor, cada um deles, Senhor, em nome